castigo, sentado ali no banco. O pastor Leandro me deixou. Tá, glória. Mas não foi por causa de pecado não, meu amado. Alguns da igreja sabem, outros não. No dia 28 de agosto, o meu sogro teve um grande livramento de Deus. Ele caiu de mais ou menos 3 metros de altura. E passamos 2 meses numa luta para que tudo aquilo que foi quebrado fosse restabelecido. E hoje ele está ali para a honra e glória de Deus. Tudo para a honra e glória de Deus. Agradecer a cada um que orou, a cada pessoa que ligava, a cada pessoa que se disponibilizou para poder nos ajudar. Meu amado, você não tem noção o quanto é importante cada ligação. O quanto Deus trabalhou esses praticamente 2 meses dentro de um hospital. E toda vez que eu parava e começava a conversar com o Senhor, Deus ele sempre tinha algo a tratar através daquela situação, através daquela provação que nós estávamos vivendo. E um dia, como ele caiu de 3 metros de altura, ele tinha 64 anos naquele dia, hoje ele tem 65, graças a Deus. Ele acabou fraturando 6 costelas de um lado, uma do outro, o fêmur quebrou, fraturou 4 vértebras da coluna e ainda teve um derrame pleural. E nesse processo todo, tudo aquilo que havia acontecido, uma semana antes do que ocorreu, eu estava em cima desse púlpito, pregando sobre uma palavra, aquilo que Deus tinha entregado sobre confiar, esperar e perseverar. E a gente sai tão feliz daqui da casa do Senhor quando alguém diz assim, pastor, Deus falou comigo através daquilo que o Senhor ministrou ali em cima. Isso é tão poderoso, querido, porque a honra e a glória nunca vai ser nossa, vai ser sempre do Senhor. Só que não sabia eu que o Senhor, além de estar falando com a igreja, Ele estava bradando em meu coração algo que aconteceria pela frente, que seria necessário confiar, esperar e perseverar. E quando tudo aconteceu, o Espírito Santo fez: agora é a sua vez de confiar, esperar e perseverar. E dentro de uma daquelas indas e vindas para o hospital, eu estava sentado aqui no Miguel Arraes, na urgência, no Verde 2. É uma parte da urgência, antes da internação, que fica lá embaixo. E eu levei a Bíblia, e ele estava lá com muita febre, naqueles dias. Ele tinha voltado para o hospital. Eu levei a Bíblia e comecei a conversar com Deus diante de uma... Eu dizia: Senhor, eu sei que eu preciso esperar, confiar, perseverar, mas fala comigo. Tudo que a gente está vivendo aqui, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí chegou uma pessoa que ia se internar também, olhou e fez: isso é uma Bíblia, irmão? Eu disse: é. Ele disse: glória a Deus. E eu achei interessante porque no meio daquele caos todo mundo estava preocupado, muitas vezes, em procurar a ajuda de um médico. E o simples fato de levar uma Bíblia chamou a atenção de um homem e dizer assim: que bom, você está com o melhor livro que tem na sua mão. E o Senhor deu uma pregação, uma palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. E o tema dessa palavra, pode colocar, é que Deus responde no meio da provação. Deus ele vai responder em todo o tempo, mas o momento que mais nós queremos ouvir a voz de Deus é justamente no momento que nós estamos passando por provação. Quem aqui passa por provação? Quem aqui está passando por uma provação? Às vezes a palavra de um amigo é importante, às vezes a palavra dos nossos familiares é importante, dos nossos pastores é importante, dos nossos líderes são importantes, mas a palavra que realmente nós almejamos e queremos é a palavra do nosso Deus, é a resposta do nosso Deus para que tudo aquilo se firme. Eu queria compartilhar com vocês no livro de 1 Reis, no capítulo 18. A gente vai ler o capítulo inteiro, mas eu vou lendo e a gente vai conversando sobre aquilo que Deus quer falar conosco, amém? 1 Reis, capítulo 18. Vamos orar mais um pouquinho, dá tempo de você abrir. Senhor, muito obrigado.
Obrigado por essa oportunidade de estar em tua casa mais uma vez, Deus. Como glorifico o teu nome, como eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo, aquela porção, Deus amado, que o Senhor possa também compartilhar com a tua igreja, que não seja eu, Deus, que não seja a minha pessoa, mas que seja a pessoa do Espírito Santo nesta noite, falando com todos nós. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quantos já ouviram falar sobre a história de Elias? Um profeta que no meio de toda a tribulação Deus quis usá-lo como resposta de algo que precisava ser dito a uma geração. O capítulo 18 de 1 Reis vai nos mostrar um dos momentos mais marcantes da vida do profeta Elias. Um momento que ele teve que enfrentar 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E todos nós passamos por provações, amado. Até porque provação, ela faz parte da vida do cristão, sim ou não? Se você não está vivendo provação, tem alguma coisa de errado. Porque o crente sem provação não tem muito a ver com a Bíblia. Enquanto estava nessa provação, eu comentava com um amigo, passando por uma provação. Ele, uma provação, eu disse, mas o cristão, ele tem que passar pela prova para ser aprovado. Estamos em época de final de ano e os alunos, como o pastor Leandro falou dias atrás, para ser aprovado, para passar de nível, para subir uma outra série, uma outra etapa, ele precisa passar pela aprovação. E todos nós passamos por provações, porque o cristão sem provação não combina muito. Alguma coisa está de errado aí. E nesse texto, Israel estava vivendo um momento de apostasia. E apostatar a fé é justamente abrir mão daquilo que você tem certeza do Deus que você serve para seguir qualquer outra coisa. Imagina só, alguém que bebe água limpa abrir mão para tomar água de lama, uma água suja. É abrir mão do Deus que você serve para seguir qualquer outra ideologia. Se você for olhar a Bíblia, por muitas vezes o povo de Deus, aquele que tanto foi abençoado, estava passando por um momento de apostasia, porque simplesmente estava ansioso, queria resposta de alguma maneira, ou então era obrigado a adorar outros deuses. Conversando ontem com minha digníssima esposa, pela manhã a gente conversando sobre algumas situações, e algo foi relatado, porque no passado, alguém para abandonar a sua fé, muitas vezes ele era forçado, ele era ameaçado de morte, ou então era morto, para que pudesse servir, ou adorar outro Deus. Hoje em dia o diabo está tão sutil, que ele não precisa mais ameaçar ninguém, ele cria distrações. E a maior causa que pessoas têm apostatado da sua fé é justamente as distrações que a vida traz. As distrações podem ser muitas vezes por causa de um trabalho, pode ser muitas vezes porque almeja algo em sua vida diferente e acaba se distraindo, pode ser a rede social. E tudo isso tem feito com que pessoas tenham se distraído, mas nesse contexto aqui era totalmente diferente. E a apostasia é tão sério que Paulo chega para Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer assim, olha, o Espírito afirma que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja sua consciência está morta. E é justamente sobre esse tipo de situação que o Senhor nos alerta todos os dias. Nós devemos estar conectados com os céus o tempo todo. Porque a partir do momento que nós nos desligamos um pouquinho, é a brecha suficiente que muitas vezes que o nosso inimigo quer para destruir a nossa vida. Só que diga assim, glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, que mesmo quando erramos, Ele está pronto de braços abertos para nos receber e dizer, meu filho, vem para mim, porque o único caminho, a verdade que existe é através de Jesus Cristo.
E é através dessa verdade que hoje nós somos livres. Então Acabe e Jezabel, naquela época, obrigou o povo a servir a Baal. Israel estava vivendo ali 3 anos, uma incerteza, uma sequidão muito grande, e que a situação estava tão terrível que as pessoas estavam sofrendo com aquilo. O interessante é que no capítulo 17, Elias diz: olha, não vai chover por causa da minha palavra, até que eu volte a ordenar de novo. E quando a gente vai para o capítulo 18, a gente vê Deus se levantando e dizendo: Elias, agora chegou o momento que eu quero te enviar, para que você vá falar até Acabe que vai voltar a chover. E Deus, ele conta, o extraordinário de Deus é que ele conta comigo e com você para fazer coisas extraordinárias, meu amado. Eu não sei se você consegue enxergar, entender o tamanho daquilo que Deus tem preparado para nós. O Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez, com a sua palavra, ele diz: eu conto com você para fazer a minha vontade nessa geração. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: Deus conta com você, então não durma. Amém? Vamos para a palavra. 1 Reis capítulo 18, verso 1 e 2, vai dizer assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, e o Senhor disse: vá, apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Elias não tinha ido a Acabe por acaso. Elias não tinha simplesmente acordado no dia de manhã e disse assim: não, eu vou ali enfrentar 450 pessoas, porque essas pessoas estão me procurando para me matar, e eu vou mostrar lá que Deus é grande. Não, Elias simplesmente ouviu um direcionamento de Deus e se levantou e se direcionou até o momento do confronto juntamente com Acabe, porque o Senhor disse: Elias, vá até Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Aquela ordem que o Senhor deu a Elias parecia simples, sim ou não? Só vai e diz que vai chover. É simples ou não? Se Deus te mandar hoje dizer assim: olha, diz aquele teu irmão ali que a resposta dele vai acontecer, isso é simples ou não? Mas o que tem por trás de toda a situação é algo que trazia muita responsabilidade. Era uma ordem que o Senhor deu para Elias, mas que era algo grandioso que Deus ia fazer. E há momentos na nossa vida, meu amado, que Deus nos direcionará para o momento da provação. E existem 2 maneiras de nós irmos em direção a uma prova. Pode ser por nossa própria vontade, ou por nosso próprio entendimento, ou por nossa própria consequência de nossas escolhas. Mas esse tipo de provação, eu vou dizer para você, não é algo muito legal, porque você está indo sozinho à sua própria sorte. Mas tem aquele tipo de provação que o Senhor é que nos direciona para a manifestação do seu poder. Há muitos textos na Bíblia que Deus, ele simplesmente diz assim: levanta e vai. E quando chega lá, o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados entre uma fornalha. Daniel foi para uma cova. Mas por que aquilo acontecia? Porque eles foram fiéis à palavra de Deus. Só que entre a ordem do Senhor e o cumprimento dessa ordem existe uma lacuna muito grande no meio, chamado obediência. E obedecer é entender que aquele que enviou você para aquela determinada aprovação se responsabilizará com todas as coisas. Se o Senhor direcionou, se o Senhor deu o caminho que precisa ser percorrido, simplesmente nós temos que obedecer à vontade dele. Sabe por quê, meu amado? Porque nós só viveremos milagres extraordinários, nós só viveremos o tamanho do nosso Deus quando nós obedecemos a sua voz e acreditamos que tudo que ele faz é perfeito. Porque o Senhor, quando dá uma direção para alguém, ele já viu o futuro.
Nós estamos presos muitas vezes no presente e no passado. Deus já está vendo lá na frente aquilo que vai acontecer e como vai acontecer. O que nós temos que fazer é obedecer. E ser boca de Deus traz uma responsabilidade muito grande, meu amado. Está vendo isso aqui? Microfone. É uma responsabilidade muito grande. Eu, antes de entrar, eu estava conversando com o Erlânio lá fora. Ele dizia, todas as vezes, pode ter uma pessoa, pode ter 100, 200, 500 pessoas. Todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou estar em cima de um púlpito, algo me traz um temor muito grande. Não é porque é simplesmente pegar e falar, não. É porque aquilo que o Senhor quer falar para a igreja tem que ser tratado com responsabilidade. Numa geração onde tudo o que acontece, pessoas pregam aí fora que Deus é isso e aquilo outro, mas não contém responsabilidade. Meu amado, isso há um preço muito grande. Porque você, nós participamos de uma igreja que todas as pessoas que sobem nesse púlpito têm uma responsabilidade de ser boca de Deus. E nós não podemos ser boca de Deus de qualquer maneira. E Deus disse a Elias, vá e apresente-se a Acabe. E o que Elias deveria fazer? Elias deveria ir. Agora o interessante é que no momento da provação, no momento que o Senhor disse a Elias que Elias fosse apresentar, o Senhor falou a Elias o que ele deveria fazer. E quando a gente olha para todas as situações, muitas vezes a nossa carne quer falar além do que Deus falou. Abre, por favor, João 12:49. João 12:49. A palavra de Deus vai dizer assim: pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Quem que está falando isso aqui, amado? Jesus. Se o próprio Cristo falou apenas o que o Pai ordenou, nós ainda mais, no momento que nós somos enviados, nós devemos falar exclusivamente o que Deus falou. Porque aquilo que Deus fala, Ele se responsabiliza. Amém? Mas aquilo que muitas vezes nós queremos ir além, a responsabilidade é nossa. Então muitas vezes a nossa vida, o Senhor Ele vai nos direcionar para momentos de provações, e glórias a Deus por isso. Ninguém quer passar por uma provação, mas todo mundo quer ser aprovado. Ninguém quer carregar a cruz, ninguém, vírgula, nós queremos, mas todo mundo quer os benefícios da cruz, sim ou não? Muitas pessoas dizem, não quero carregar minha cruz, mas a ordem é, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós queremos ser salvos, nós queremos ser aprovados, tudo tem consequência, tudo tem um preço, e o Senhor nos ordenou para isso. Então a aprovação que o Senhor nos ordena, que nós passemos, é justamente para que nós possamos ser alguém melhor. E o Senhor Ele vai nos levar a lugares que muitas vezes nós não queremos ir, mas o que viveremos naquele lugar serão grandes milagres. Toda vez que eu parava dentro do hospital e olhava aquela situação, eu dizia, Senhor, tudo o que eu queria era eu estar na minha casa, ou estar na igreja, ou estar no meu trabalho, ou muitas vezes estar preso no engarrafamento. Mas o Senhor disse, até que a prova passe, você precisa permanecer fiel. E tudo que Deus tem a nos direcionar é que nós possamos obedecer e ser fiel àquilo que Ele falou. Deus, Ele direciona, diz a pessoa que está ao seu lado aí, Deus direciona o seu filho para a prova, mas não se preocupe, porque Ele se responsabiliza. Versículo 7, 8 e 9 de 1 Reis vai dizer assim: quando Obadias estava a caminho, encontrou Elias, e Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? E Elias respondeu: sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor, Elias está aqui. E Obadias respondeu: o que foi que eu fiz de errado, para que o Senhor me entregue teu servo
a Acabe e seja morto. E quando eu lia sobre essa situação, Obadias ele era o administrador do palácio. No finalzinho do versículo 3, você vai ver que a Bíblia narra que Obadias ele era administrador do palácio, mas ele era um homem temente a Deus. Só que ele estava vivendo algo em sua vida, que ele estava sendo temente a Deus, porém servia a Acabe. Ele estava fazendo a vontade do Pai, temia ao Senhor, mas servia também a outros deuses. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus ele não quer ninguém em cima do muro, não. Se nós queremos viver um milagre, nós precisamos ser decididos e posicionados. Não podemos ser cristão no domingo e na quinta-feira, mas na segunda eu não sou cristão. Não podemos ser cristão no ambiente da igreja, mas a partir do momento que eu saio, eu não sou cristão. Obadias aqui estava vivendo algo que até humanamente falando a gente entende, ele estava sendo ameaçado de morte. Mas nós devemos fazer aquilo que o Senhor quer. E quando a ordem chegou para Elias, que Elias disse: olha, Obadias, você vai lá falar a Acabe. Obadias disse: mas logo eu, que mal eu fiz? Porque o Senhor quer me direcionar até Acabe, o Senhor quer que eu morra. Mas muitas vezes o problema de nós não vivemos o milagre de Deus é que nós estamos presos a uma frase chamada e se? E se der errado? E se me matar? E se eu for demitido? E se ficarem contra mim? Mas e se Deus quiser te usar? E se Deus quiser que você faça parte do milagre dele? Nós precisamos, meu amado, estar posicionado no meio da provação. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós nos posicionamos, o céu inteiro começa a trabalhar a nosso favor. O interessante é que muitas vezes, por medo, nós queremos estar em cima do muro. Por medo, nós não queremos fazer aquilo que Deus falou, preocupado com o que vai acontecer. Mas o que Deus disse para nós nessa noite é: simplesmente vai. Porque quem é maior que nosso Deus? Quem é mais poderoso do que o nosso Deus? Não existe. E muitas vezes o nosso coração tão enganoso começa também a fazer perguntas ao nosso eu, que nos permite ficar em cima do muro. Como é que Deus vai fazer? O que Ele vai fazer? Quem Ele vai usar? Meu amado, quem Ele vai usar, como Ele vai fazer, não pertence a mim e a você. O que pertence a mim e a você é ser direcionado pelos céus e fazer a vontade de Deus. Não adianta querer entender todo o detalhe, esse não é nosso papel. Quando a gente foi para aquele texto de João, algo me chamou a atenção. Eu estava numa devocional em casa, e vendo aquelas palavras eu conseguia enxergar o próprio Cristo dizendo: ei, eu sou Deus, eu abri mão de tudo aquilo, mas eu faço a vontade do meu Pai. Eu não falo essas coisas porque eu quero, eu faço porque Ele fala para mim, para eu falar. Intimidade. Muitas vezes o Senhor vai pedir de nós para darmos um passo sem mostrar o chão que nós vamos pisar. O pastor leu sobre Ezequiel 37. O Senhor não mostrou o final das coisas, mas disse a Ezequiel: pode voltar a viver? Profetiza. O Senhor pegou Moisés diante de um mar vermelho e disse: e aí? Vai, avança. Mas se fosse pela lei da física, é impossível um
mar abrir de um lado e do outro. Deus não está preocupado com o que vai acontecer. Ele só quer que a gente haja com fé. Porque a fé faz nós vivermos coisas sobrenaturais. A fé, ela não precisa de segurança para ser colocada em prática. O que a fé precisa é de um posicionamento. E se posicionar, muitas vezes vai custar algo em nossas vidas. Provérbio 3, versículo 5 e 6 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não queira tratar Deus como se fosse você. Deus, Ele é Deus. No versículo 16 ao versículo 20 vai dizer assim: então Obadias dirigiu-se até Acabe e passou a informação. Obadias se posicionou. Mas ele não achava que Acabe ia matar ele. Mas o Deus que mandou Obadias ir através da vida de Elias se responsabilizou. Talvez Deus esteja mandando alguém aqui hoje, nessa noite: olha, você precisa amanhã fazer tal coisa, mas você está com medo. Muitas vezes o Senhor nos dá um recado que é para nós falarmos algo para alguém, mas o medo nos trava. Mas se a pessoa não receber, não é problema meu. Mas se Deus falou, vai e faça. Obadias dirigiu e foi até Acabe ao encontro de Elias. E quando viu Elias, disse: ei, é você mesmo, perturbador de Israel? E Elias respondeu: não tenho perturbado Israel não, mas você e sua família têm perturbado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. E Acabe convocou então Israel e reuniu todos os profetas até o Monte Carmelo. Sabe o que eu acho interessante, amado, nesse texto, nessa parte? É o que Acabe tinha para acusar Elias. O que Acabe tinha para acusar Elias é: ei, você está fazendo a vontade do seu Deus. E o que é que o inimigo tem para falar de nós? Para acusar em nossa cara, dizer assim: olha, você está fazendo isso, isso, isso. O que Acabe tinha para dizer a Elias é: olha, nós estamos passando por isso aqui, porque você falou que não ia chover. Só que ele não parou para ver que o que Israel estava vivendo era por conta daquilo que ele tinha abandonado. Abandonou a vontade do Pai e começou a servir outros deuses. E quando nós abandonamos a vontade de Deus, consequências vêm. Então é mais fácil acusar o mensageiro do que simplesmente parar, refletir e se consertar. E o que Acabe tinha para falar de Elias era: você simplesmente faz a vontade do Pai. Israel estava passando aquilo ali justamente, não é porque Elias tinha falado que não iria chover, mas é porque havia se afastado de Deus. Então o que é que o inimigo faz conosco? Ele nos acusa. E muitas vezes o inimigo, ele pega essas sementinhas e começa a falar em nossos ouvidos: ah, mas você está fazendo isso, ah, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Mas a palavra me garante que o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, afastado do Senhor, porque no passado fez algo que entristeceu ao seu Deus, ao meu Deus. Mas eu quero dizer nessa noite: o Senhor, Ele está aqui nessa noite, de braços abertos, te esperando para que você faça a vontade dEle. Não adianta, o inimigo vai tentar nos acusar. A Bíblia fala que ele só faz roubar, matar e destruir. E tudo aquilo que ele quer é justamente nos acusar. Mas o que ele tinha para acusar de Acabe era: você está
servindo ao seu Deus. No versículo 30, a Bíblia vai dizer: então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, e quando ele consertava o altar que havia sido derrubado, pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, a quem o Senhor disse: o teu nome será Israel. E ele reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois ele cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Tudo que Elias fez foi simplesmente dizer: ei, vocês já se cortaram, vocês já gritaram, vocês já fizeram o seu sacrifício. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. O meu sacrifício é diferente, eu preciso organizar. Então venham aqui, arrudeiem aqui, vejam como é que faz, como é a resposta do Deus verdadeiro. Sabe por quê, meu amado? Antes que a resposta de Deus venha, antes que o fogo de Deus desça, nós precisamos reorganizar o nosso altar. O Senhor, Ele não trabalha de qualquer maneira. O Senhor não vai dar a resposta de qualquer maneira. Nós queremos ouvir a resposta no meio da provação, mas nós precisamos estar com o nosso altar restaurado, porque sem altar restaurado não há resposta, não há manifestação do poder de Deus. O fogo de Deus, ele não vai descer sobre o altar destruído. E muitas vezes nós queremos que o Senhor faça isso. Senhor, responde, mas minha vida está totalmente destruída. Senhor, me fala o que é que eu preciso fazer, mas a minha vida, eu não tenho relacionamento com Deus, eu não oro, eu não busco a palavra. Meu amado, tudo que nós precisamos é restaurar o nosso altar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós restauramos o nosso altar, nós damos a oportunidade para que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. Eu lembro que um dia, no quarto do hospital Alfa, o Senhor, Ele fez que eu tivesse um encontro simplesmente com um homem simplesmente passou lá, o quarto tinha 2 leitos, colocaram o paciente lá, o paciente passou 2 horas, depois, olha, você vai ter que sair daqui e você vai para um outro quarto. E eu fiquei sem entender. Mas naquelas 2 horas que eu estava conversando com aquele homem, algo me chamou a atenção, porque ele dizia: olha, eu participei de um ministério, eu era muito usado por Deus, eu trabalhava com libertação, eu ia para as ruas, eu usava tudo aquilo que o Senhor me dava como ferramenta para fazer a libertação de pessoas, e pessoas eram libertas. E numa daquelas palavras que aquele homem falava assim, ele dizia para mim: um dia eu estava em uma igreja e o Senhor me direcionou para aquele lugar, eu sentado, do nada uma pessoa começou a se manifestar, e quando eu fui orar por ela, aí um irmão disse assim: não, aqui não, leve lá para trás. Aí ele foi lá para trás, levou aquela pessoa que estava manifesta e foi orar por ela. Do nada levantou-se uma outra pessoa e uma outra pessoa, e antes dele libertar aquelas pessoas, ele simplesmente se sentou e Deus, ele começou a falar com ele, e ele começou a orar para pedir o direcionamento de Deus para saber como faria aquela libertação. E o Senhor simplesmente disse a ele: olha, presta atenção, muita oração, muita intimidade, muito poder. Pouca oração, pouca intimidade, pouco poder. Nenhuma oração, nenhuma intimidade, nenhum poder. O inimigo, ele não tem medo de nomenclatura, ele não tem medo se eu sou pastor, se eu sou líder, se eu sou um doutor. O inimigo tem medo de um filho de Deus que tem relacionamento com o Pai, que está com o altar restaurado. Aí ele tem medo. O inimigo, ele não tem medo simplesmente de um título, mas ele tem medo daquele que se ajoelha em seu quarto e ora, buscando a vontade do Pai no momento de dificuldade. Todas as vezes que nós paramos, damos a oportunidade para o Senhor,
entregamos a nossa vida, estamos em relacionamento com Ele. Isso sim assusta o reino do inferno. Não é simplesmente porque eu venho à igreja ao domingo, mas é o que eu faço quando eu saio dela todos os dias. O inimigo, ele olha para mim e para você, e o que é que ele tem enxergado? Alguém que usa uma capa de cristão e quando chega em casa tira a capa de cristão e volta à vida mundana, ou simplesmente tem olhado, eis, ali vai um servo de Deus, aquele ali é um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, naquele ali eu não posso nem tocar, porque sobre ele existe um sangue que foi comprado aquela vida. Porque quando nós paramos e visualizamos aqui o reino físico, é muito importante. Eu estou vendo o Nen ali, eu estou vendo o pastor Leandro, estou vendo minha esposa, estou vendo o Neto. Mas o reino espiritual, meu amado, ele é muito mais real do que o reino físico. Tudo aquilo que fazemos tem consequências neste lugar. Então, quando o inimigo olha para nós, ele tem que enxergar em nós não mais aquela pessoa do passado, mas aquele que está com o altar restaurado, aquele que tem a responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Elias estava ali porque ele tinha a responsabilidade daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi obedecer. Elias estava no lugar certo, no tempo certo, para levantar o altar e mostrar que o Deus que ele servia era o Deus que restaurava vidas. Porque aquele povo que estava adorando Baal, outrora já tinha adorado ao Senhor. E nós precisamos nessa geração justamente ser como Elias, ser filhos e filhas de Deus, que vem levar a palavra verdadeira, mostrar que o Senhor está pronto para fazer o milagre, mas que o altar precisa ser restaurado. Talvez existem casas destruídas, pessoas procurando respostas, mas o que Deus está fazendo é simplesmente dizendo: meu filho, o que eu quero que você faça é pare, sente e me busque. Às vezes o que está faltando é simplesmente um momento de abrir mão do celular e dizer assim: eu não quero mais saber disso agora eu vou buscar a Deus. Ontem eu estava sentado na minha casa procurando ler a Bíblia, passou moto com 100 canos de escape, vizinho começou a ligar som com música do mundo, cachorro latia, tudo para criar uma distração, para não parar. Eu disse: Senhor, eu vou sentar aqui, e eu só saio daqui nessa noite depois que o Senhor falar comigo. Eu botei um fone de ouvido no ouvido, com um louvor, sentei, o caos todo acontecendo, e o Senhor estava falando detalhe por detalhe. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus está disponível em todos os momentos, mas eu e você tem que fazer a nossa parte. Elias estava passando por uma provação que o Senhor direcionou ele, mas para ir em busca de outras vidas. Eu conheço uma história de um homem que não precisava abrir mão daquilo que ele tinha. Não precisava simplesmente dizer: eu vou abrir mão de tudo, de todos os meus poderes. Mas ele veio até este lugar justamente para nos comprar, passar por algo que não era para ele, carregar algo que não era para ele, mas para dizer: você pode também fazer o que eu fiz. Não queira passar pela provação e não aprender nada dela. Toda provação ela tem algo a nos ensinar. Eu aprendi muito nesse dia no hospital. Eu estava dizendo à minha esposa, eu estava um péssimo administrador do meu tempo. Eu tinha tempo para tudo, menos para ler um livro. Aí o que Deus faz? Fica aqui, amado, 2 meses dentro de um hospital, sem fazer nada. Não tinha internet. A televisão só pegava o canal 13, que só passava coisas que não agradavam. Não podia sair do hospital, porque se eu fosse sair do hospital, chegava lá embaixo e dizia: olha, só pode entrar a tal hora. Não entrou, já era. E para sair tem que entregar o crachá e fazer todo o processo de novo. Eu dizia: não, é melhor ficar aqui dentro mesmo. E eu parava, sentava em uma cadeira
peguei um livro e comecei a ler aquele livro. Eu terminei o livro todinho, eu acho que em alguns dias. Mas eu precisava passar pela aprovação e aprender que o meu tempo é precioso e eu preciso buscar mais ao Senhor. Mas pastor, o Senhor também? Claro, todos nós precisamos, meu amado. Ou você acha que a guerra só acontece com você? Ou você acha que nós não vivemos guerras também, para muitas vezes não ler a Bíblia? Porque a carne sempre vai militar contra o que é do céu, mas o nosso espírito vai gritar tremendamente: eu preciso me alimentar dessa palavra. Deixa eu dizer uma coisa a você: todo aquele que faz a vontade do Pai e passa pela aprovação, Deus ele honra. No Monte Carmelo a gente consegue aprender 3 lições: que Deus ele leva até a prova, mas ele manifesta o seu poder. Segundo, antes da resposta, nós precisamos restaurar o nosso altar. E terceiro, o impossível é com Deus, a nossa parte é simplesmente obedecer. Ele se encarrega de glorificar o nome dele. Ele faz o que nós não podemos fazer. E no versículo 44 e 45 vai dizer: e sucedeu que na 7ª vez, disse, 7ª, pastor Ricardo falou, perfeito. Igreja Cristo é o tema, 7º ano. E sucedeu que na 7ª vez, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobre o mar. Então ele disse: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, vai-te embora, porque para que a chuva não te detenha. E sucedeu que no céu vieram grandes chuvas com o vento, e a grande chuva veio. Sabe, meu amado, todas as vezes que nós fazemos a vontade do Pai, a resposta dos céus vem. O interessante aqui é que Elias ele não precisou se cortar, Elias não precisou gritar, Elias não precisou fazer nada mirabolante, 3 pulinhos, 7 passos, não. Elias precisou restaurar o altar, chegar diante de Deus e dizer assim: ó, a minha parte eu fiz, o milagre é com o Senhor, mas que essas pessoas reconheçam que o Senhor é o Deus verdadeiro. E assim, meu amado, também será na tua vida. Assim também será na tua casa. O milagre, Deus ele está pronto para fazer. Mas e você? Vai obedecer? Até que o Senhor volte, nós viveremos de grandes milagres. Hoje é 30 de novembro, mas o ano ainda não acabou. Ainda tem grandes coisas para acontecer em nossas vidas, grandes milagres para acontecer, mas nós precisamos estar posicionados. 12 da semana de dezembro, dia 12, nós teremos algo a viver aqui neste lugar, e será um momento de viver grandes milagres. Mas para que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer, nós precisamos nos posicionar, sair daqui nessa noite posicionado, dizendo: Senhor, eu estou disponível, usa-me, leva-me até o lugar que o Senhor quiser, mas que o teu nome seja reconhecido, que eu sou e sirvo ao Deus verdadeiro. Que nessa noite o Senhor te abençoe, meu amado, e que grandes coisas aconteçam em sua casa e em sua vida.